aqui mostrar algumas outras funcionalidades aqui do After Effects, que é o seguinte: tem uma funcionalidade bem importante, na verdade, que seria as máscaras, né? O uso de máscara. Eu vou remover esse elemento aqui, vou editar o texto. E eu abri aqui, né? Lembrando, tá para a esquerda, né? Então eu vou mudar o parágrafo aqui, vou colocar centralizado. Vou mudar esse texto. E vou mudar a fonte Verdana, que é a fonte da UFSC. Eu vou colocar o ponto de ancoragem no centro, porque para esse tipo de animação que eu vou fazer agora é melhor que ele esteja no centro. Vou colocar a opacidade 100%. E vamos lá, vamos só para começar a trabalhar um pouco aqui com essa ideia de posição, né? Muito comum num layout você ter vários textos, né? Então o texto ele precisa entrar, não é? No campo visual. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é se eu, por exemplo, colocar a opacidade a 0, eu movo keyframes para dar uma noção de tempo, algo agradável de fazer um texto aparecer e desaparecer seria em torno de 20 frames, né? Um frame é um quadro, né? Então, lembrando ali, a gente colocou a nossa composição em 30 quadros por segundo. Cada segundo tem 30 quadros. Então, a gente pode mover, eu vou mover 20, porque eu acho que é mais agradável visualmente, e a forma como a gente faz isso é apertando Ctrl, segurando o Ctrl e a seta para o lado direito. Então aqui a gente pode ver bem como que 20 quadros são, né, dentro dessa composição que tem 10 segundos. Também a gente pode ver aqui, né, por exemplo, se eu voltar, esse keyframe está no 3. Então eu posso mover mais 20 para o 23. Então, e agora eu coloco 100%. Então essa seria uma forma de fazer um texto surgir, que é legal, agradável, funciona em muitos aspectos, né? Mas também o que a gente pode fazer é o texto surgir de outro lugar. Então, por exemplo, esse texto ele pode surgir aqui de cima. Não é? Então, eu tiro ele do quadro, marco a posição, somo 20 e posiciono ele aqui em algum lugar. Então, ele vai surgir. Uma forma de deixar isso mais interessante é quando a gente aperta o F9, né? Ele vai ficar naquele movimento curvilíneo e a gente intensifica aqui para o centro da composição esse movimento. Então, aí ele já surge ali de uma forma mais interessante. O que a gente pode fazer também é pode aumentar esse tempo aqui para 25. A distância entre os dois é 25, né? Esse está no 5 e o outro está no 30. Porque como a distância é curta, você pode colocar mais tempo. Daí, né, ele vem de uma forma mais suave. Ok, no caso aqui, é possível fazer isso por quê? Porque a distância entre o topo ali do quadro, né, onde estaria fora do campo de visão, e a distância que ele percorre é pequena. O problema é quando a gente quer fazer, por exemplo, se eu fosse inserir um novo texto
e ele fosse ficar aqui, por exemplo, né? Então, vou fazer uma composição diferente aqui. Então, vamos supor que esse texto vai entrar, né? É um texto maior, dá para ver, né, que ele ocupa um espaço diferente ali na tela. Eu vou tirar esse itálico aqui. Ok. Então eu posso até, inclusive, uma forma de fazer isso é marcar, para eu não me perder ali nos espaços onde o texto vai ficar, é marcar onde ele vai ficar, o seu ponto final, voltar ali, voltar ali 30 quadros. E tirar ele daqui, né? Vou fazer a mesma coisa, né? Vou suavizar aqui com F9 e vou... Isso aqui você pode dar um zoom aqui com segurando o Alt no computador e rolando aquela rodinha do mouse. Você mexe pelas laterais aqui segurando o Shift e rodando a rodinha. Você dá zoom segurando o Alt. Então você pode suavizar aqui para o meio e OK. Ele ficou pouco aqui. Então é 1 mais 29. Então aqui é. Só que é estranho, na verdade, porque o texto sair lá de trás, né? Ele dá não sei. O texto fica em movimento ali muito tempo e visualmente isso não é interessante. O que a gente faz nesses casos é usar a máscara, né? A máscara é uma etapa fundamental desse trabalho, que é a seguinte: como que se faz uma máscara, né? Primeiro o que você tem que fazer é clicar fora, você não pode ter nada, nenhum elemento aqui selecionado. Você vai em qualquer uma dessas ferramentas de desenho, tem essa, né, se você clicar aqui no retângulo, você vai ver, tem o retângulo com borda arredondada, tem o elipse, tem vários formatos de polígono. Você pode também usar a caneta, mas nesse caso aqui é mais fácil usar o retângulo mesmo. Então você cria um retângulo aqui, posiciona ele um pouco antes de onde você vai deixar o texto. Pode mudar a cor, inclusive, para diferenciar. Você tem que se assegurar de que ele está logo acima do texto, né? Do texto que você quer cobrir. Basicamente é o seguinte: quando eu estou aqui, né? Esse texto ele vai estar coberto pelo retângulo que está em cima dele. Então ele vai sair de trás do retângulo. Mas tem uma forma de você fazer esse retângulo continuar ali como algo opaco, né, fosco, ou seja, algo que não deixa passar luz, porém ele fica sem cor, no caso.
Ele vai ficar com... A forma de você fazer isso é usando esse fosco de controle. Então você clica nessa opção fosco invertido de alfa, você vê que ele continua lá, só que agora ele desapareceu. Essa questão do fosco é algo que dá uma aula inteira, então isso também vai ficar para outro momento. Mas de qualquer forma, para fazer isso, isso já é suficiente. Você posiciona um retângulo próximo, né, de onde o texto vai ficar, certifica de que ele está logo acima do texto que você quer esconder e você seleciona a opção aqui fosco invertido de alfa. Quando você repara, esse fosco continua lá, só que ele é escondido, né? Ele fica não visível. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente faz o texto, aí é como se ele saísse de mais para dentro da tela. Isso é muito útil, principalmente porque quando a gente está trabalhando aqui com muito texto, por exemplo, eu estou trabalhando com esse texto agora aqui, e imagina que eu vou colocar, vou colocar mais texto na tela, não é? Um texto que vai vir aqui nessa lateral, por exemplo. Então eu vou duplicar esse texto. A parte inicial eu vou trazer daqui e a parte final ele vai ficar mais ou menos aqui. Então, para eu fazer esse texto, deixa eu fazer em momentos diferentes que vai ficar mais fácil de perceber. Esse texto, o local inicial dele é aqui, junto com o outro. Então eu posso, né, criar uma máscara desse tipo em qualquer lugar da tela para como se fosse fazer esse texto sair de um lugar no meio, né? Então eu seleciono o fosco de alfa, né, invertido, e o texto vai como se saísse do meio da tela. É que ele está posicionado aqui fora da região do retângulo, né? Então posso chegar mais para cá e ele fica escondido ali. Então, como se ele saísse do meio. Isso é muito útil, né? Você pode trabalhar com máscaras em vários contextos, né? Desde que você siga esses passos aqui para esconder e revelar elementos, né, na tela. Isso é bem bacana, dá um efeito bem legal na hora de trabalhar. Eu poderia fazer isso inclusive com esse texto aqui, né? Se eu quisesse fazer ele surgir, o caminho dele ser um pouco mais curto ali, então eu poderia usar essa camada, não é? Então ele sairia ali um pouco mais de cima. Então dá para fazer isso também de várias formas, bem legal.